Na raiz da vida humana, existe uma briga intensa. De um lado, o corpo com desejos selvagens. Do outro, o espírito buscando algo maior. Imagine quando o rei Davi caiu na tentação do adultério. Isso não foi obra do demônio, mas um embate intenso entre os impulsos carnais e a espiritualidade. Escute com atenção. Se você acha que seus desejos são culpa do diabo, você pode estar terrivelmente enganado. Eu vou lhe dizer a verdade. O que fazemos entre os lençóis cria laços na alma, conexões que nem imaginamos. Não é só coisa de momento. É por isso que muita gente casada ainda suspira pelo ex de uma década atrás. E se você acha que o tempo cura tudo, esqueça isso. No mundo espiritual, não tem relógio. O tempo não cura nada, mas o que vamos aprender hoje, sim. Vamos entender essa realidade que vai além da paixão e do prazer físico e descobrir como nos libertar das conexões que nos aprisionam. Eu me chamo Caleb Borges e nesse canal você aprende como aplicar a sabedoria bíblica de forma prática para alcançar uma vida abundante. Se acha que esse conteúdo tem algum valor, considere se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a levar a sabedoria de Deus para mais pessoas. E não se esqueça de compartilhar essa palavra com quem precisa. Que Deus te abençoe. Preste muita atenção porque os versículos que você ouvirá agora são o segredo de todo esse vídeo. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 18, diz: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Alguns cristãos têm o hábito de atribuir tudo o que homens e mulheres fazem aos demônios. Sabemos que muitas ações dos homens são influenciadas pelos demônios, mas algumas coisas não necessitam de demônios. Não são manifestações demoníacas. A Bíblia nos diz claramente que não é preciso um demônio para cometer adultério. Está na essência da carne. A Bíblia nos diz que não é preciso nenhum espírito maligno para sair e praticar a fornicação. Está na essência da carne, literalmente. A Bíblia nos diz claramente quais são as obras da carne, em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vivemos em uma cultura saturada de sensualidade e livre-arbítrio. Uma cultura que te incentiva a fazer o que quer que pareça bom. Mas o problema é que as coisas que parecem boas nem sempre são aceitáveis aos olhos do Senhor. Gálatas 5 nos adverte sobre fazer o que o seu coração mandar. Há um problema que aflige a todos nós. Um problema que está em nós e é impossível se livrar dele. E esse problema é a carne. Nosso espírito nasce de novo, mas nosso espírito habita um corpo carnal. Só porque você nasceu de novo não significa que não será tentado pela carne. Querendo ou não, você será tentado. Há uma guerra dentro de você, uma guerra entre sua carne e seu espírito. Seu espírito, por ser nascido de novo, deseja agradar a Deus, deseja as coisas de Deus. Seu espírito deseja a comunhão com o Senhor, e isso é um espírito nascido de novo. Mas ao mesmo tempo, seu corpo ainda tem suas obras, essas que nós lemos em Gálatas agora há pouco. Há uma guerra acontecendo dentro de você. O espírito versus a carne. É por isso que vemos na Bíblia a instrução para despojar o velho homem e vestir o novo homem. É por isso que vemos na Bíblia a instrução para andar pelo Espírito. Há uma guerra acontecendo dentro de você, como está descrito em Gálatas, capítulo 5, 16 a 18. O seu espírito está lutando com todas as forças contra a sua carne, e ela da mesma forma luta contra o seu espírito. Quem ganhará essa guerra depende de você. Quem você alimenta? Sua carne ou o seu espírito? Paulo descreve um conflito que ocorre no coração e na mente de todo cristão. Nossa carne deseja uma coisa, e nosso espírito nascido de novo deseja algo muito diferente. Isso ocorre por causa do novo nascimento.
Uma pessoa natural, ou seja, uma pessoa carnal, não tem esse conflito dentro dela porque está vivendo na carne, pois a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Esta é a chave para você e para mim: andar no espírito. No entanto, é importante notar que andar no espírito nem sempre é fácil. Muitas vezes é uma batalha. Há uma batalha acontecendo dentro do cristão, e a batalha é entre a carne e o espírito. Há uma guerra dentro de você, como Paulo escreve, pois estes são contrários entre si, não vivem em harmonia, são completos opostos. Quando Davi cometeu adultério, ele não estava possuído por demônios, ele estava simplesmente agindo em sua carne. Nossa carne anseia por sexo, e isso é completamente normal e natural. Algumas pessoas tentam demonizar o sexo e transformá-lo em algo maligno. Mas o sexo não é mau ou ruim. É uma união maravilhosa que Deus criou para um homem e uma mulher se envolverem juntos no ato dentro de um casamento santo. No entanto, nossa natureza pecaminosa tenta buscar o sexo fora das restrições do casamento, e nossa cultura pecaminosa tenta nos incentivar a ter relações sexuais fora das restrições do casamento. Portanto, o desejo do corpo por sexo é normal, mas onde perdemos o rumo é quando ultrapassamos os limites que Deus estabeleceu claramente para nós. Um homem e uma mulher casados em matrimônio santo. São os desejos da carne, o corpo humano, que se perdem ao tentar obter algo natural, mas por meio de meios não santos. Uma das muitas razões pelas quais Deus estabeleceu esses parâmetros rigorosos para o sexo são as consequências físicas e espirituais disso. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 a 17 nos diz: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Ao se unir com alguém em fornicação, você está se ligando a essa pessoa no espírito. Está literalmente dizendo no mundo espiritual que vocês são um. Duas pessoas envolvidas em fornicação podem ter uma relação tão prejudicial e negativa que você se pergunta por que elas não seguem caminhos separados. Elas desejam se afastar uma da outra, mas não conseguem. Sabem que não são boas uma para a outra e desejam se separar, mas não conseguem. Você conhece alguém assim? Acredite, o nome disso não é amor. É aprisionamento espiritual. Eles sabem que a relação deles não está indo a lugar nenhum e eles querem sair, mas não conseguem. Eles sabem que a relação deles é prejudicial para ambos e querem sair, mas não conseguem. Por quê? Não é tão simples. Há uma conexão entre os dois que transcende o físico, que transcende qualquer outra relação platônica. Eles foram unidos, tornaram-se um. Você entende que há uma conexão entre eles que transcende a natureza, que transcende até mesmo este mundo. Não sabeis vós que aquele que se une a uma meretriz é um só corpo? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Em outras palavras, essas duas pessoas estão casadas no mundo espiritual. Há um status de relacionamento chamado amigos com benefícios. Uma relação desse tipo é aquela em que duas pessoas são intimamente físicas uma com a outra, mas não têm nenhum compromisso entre si de nenhuma forma. Pessoas envolvidas em uma relação de amigos com benefícios dormem juntas, mas sua relação não é romântica, não é exclusiva e não tem compromissos. Você já percebeu que em todos os casais de amigos desse tipo, pelo menos um deles começa a se apegar ao outro? Isso acontece toda vez. Uma ou ambas as pessoas se apegam, e a razão para isso é que elas estão se unindo uma à outra. A fornicação constrói uma conexão espiritual entre as pessoas. Por que você acha que as separações são tão difíceis? Quando a relação termina, você se sente perdido, como se algo tivesse sido tirado de você. Mas a verdade é que algo realmente foi tirado de você. Uma parte de você foi com aquela pessoa e ainda está com ela. Quando terminamos um relacionamento, podemos sentir como se estivéssemos de luto em alguns momentos, porque alguém com quem você estava unido se foi. Existem pessoas que são casadas e ainda sentem falta de um ex de mais de uma década. Elas estão vivendo em matrimônio com uma pessoa, mas suas mentes e corações ainda estão ligadas a seus ex de mais de uma década atrás. Por que você acha que isso acontece?
É porque eles se tornaram uma só carne com eles. Isso não é romântico, muito menos é amor verdadeiro. Pare de acreditar no que o cinema diz. Pare de acreditar no que pessoas distantes de Deus dizem. Isso faz sentido para você? Você ouve a frase, o tempo cura tudo, mas não. O tempo não conserta as coisas do espírito. Assim, 3, 4, 5 anos podem passar e você ainda está lutando com esse rompimento. Deus criou o sexo. Sim, Ele criou. Deus te ama. Sim, Ele ama. E é por essa razão específica que Deus estabeleceu parâmetros específicos para duas pessoas dormirem juntas. Deus se importa, e as leis de Deus estão lá para você seguir, para o seu próprio bem e benefício. Deus conhece as consequências de as pessoas viverem uma vida promíscua, e repetidamente em sua palavra, Ele nos adverte contra esse estilo de vida. Portanto, não há nada de errado em desejar sexo. No entanto, ele deve ser obtido através dos parâmetros estabelecidos por Deus, como mencionado em Gálatas. O caminho certo deixado por Deus para nós é apenas um: andem no Espírito, fortaleçam o Espírito e parem de alimentar a carne. Lutem contra essa natureza que nos engana e nos arrasta sedutoramente para o abismo. Para de dar ouvidos ao seu coração, ele é enganoso. A Bíblia já nos disse isso. Deixe que Deus, através de sua palavra, te guie e te sustente numa vida plena e verdadeiramente feliz. Espero que essa palavra tenha te ajudado a encontrar a sabedoria e a liberdade que Cristo nos deu. Que Deus te abençoe.